Olá, pessoal! Temos aqui mais um episódio do Plantão Tech. Eu sou a Camila e estou aqui para justamente apresentar esse plantão para vocês e apresentar uma notícia muito boa. Mas é claro que não farei isso sozinha. Mais uma vez, se você acompanhou os outros plantões, você sabe de quem eu estou falando. Dani, vem pra cá, Dani. E aí, pessoal, estamos aqui para mais um Plantão Tech. E esse Plantão Tech de hoje vai ter uma carinha um pouco diferente, né, Cami? Sim, vai ter uma carinha diferente. Mas antes da gente falar dessa carinha diferente, a gente tem que falar para eles que eles têm que o quê? Se inscrever no canal, ativar o sininho, porque sai vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas. Então já ativa o sininho, porque você nem precisa lembrar o dia que sai, sabe? O YouTube te lembra e tá tudo bem. Beleza? Mas o que a Dani falou é verdade mesmo, porque a notícia de hoje tem uma carinha um pouco diferente, que se eu não der um contexto, vocês vão ficar, gente, mas Camila, por que você tá falando isso? Isso aqui é um plantão tech, tá? Então, eu vou dar o contexto e explicar um pouco a notícia também. Olha, primeira e única notícia, porque ela é longa e a gente vai falar muito sobre ela, que é as 9 lições de liderança do Elon Musk. E aí você vai falar, Camila, mas eu gosto muito da área de tecnologia justamente porque eu acho que é uma área super especializada, técnica, então sou eu comigo mesma, sabe? Não preciso me preocupar com essas coisas. Só que a notícia triste é que sim, você precisa de alguma forma se preocupar com essas coisas, porque você pode até não estar numa posição de liderança, mas com certeza você vai estar numa posição de ter que lidar com outras pessoas. Seja porque você precisa alinhar expectativas, definir backlog, enfim, de alguma forma você vai ter que lidar com pessoas. Então, entender de uma das grandes referências de tecnologia, que é o Elon Musk, quais são essas 9 lições que ele traz e como que a gente pode tentar aplicar isso para a nossa realidade, né, para a realidade de vocês, isso é muito útil. Então, fica aqui porque vocês vão descobrir juntinho com a gente quais são essas 9 lições, tá? Então, vamos para a dinâmica. Vou explicar aqui como que vai ser a dinâmica, tá? Tô eu e Dani aqui e eu vou ler a notícia, uma frase, a notícia não, a lição, né? Eu vou ler a lição e a Dani, ela vai ter que me dizer se ela concorda, se ela discorda, se ela acha que depende ou se ela só quer complementar, sabe? Tipo, olha, eu concordo e só quero fazer um complemento, tá? Então, acho que a gente pode seguir assim. Pode ser? Perfeito, vamos nessa, Cami. Fechado. Dani, me diz se você concorda, discorda, complementa ou acha que depende da seguinte lição que ele traz. Ele fala assim, ó, assuma o controle e molde as conversas sobre questões críticas em sua indústria. O que você acha disso? Olha, eu concordo, ainda mais se a gente está falando de posições de liderança, né? Acho que você saber lidar com essas questões que são realmente relevantes para a sua indústria faz toda a diferença. Então, acho que e ter um pensamento crítico é importante, né, Cami? Então, acho que é algo que precisa ser estimulado e foi o que a Cami falou. Ainda que você não esteja em uma posição de liderança, acho que o pensamento crítico ele se aplica a qualquer pessoa no mundo corporativo. É muito importante você conseguir identificar como a sua entrega impacta outras entregas também, né? Então, acho que eu concordo. Perfeito. E vou complementar o que você trouxe, porque eu super concordo com o seu ponto, que é o seguinte, por mais que você não queira estar numa posição de liderança, e tá tudo bem, ninguém precisa querer, você tem que entender que até certo ponto você vai estar sendo liderado, então, por alguém, né? E entender quais são as dificuldades, as necessidades e qual é o posicionamento dessa pessoa vai ajudar de alguma forma que você tenha empatia com ela, sabe? Que às vezes você pode até não concordar com o que ela está fazendo de fato, mas pelo menos você vai conseguir entender de alguma forma quais são as motivações que estão a levando a fazer alguma coisa, tá? Então, aqui é muito importante entender isso. E quando ele fala aqui de esteja disposto a correr riscos, para mim é muito claro por que ele fala isso. Porque ele não é qualquer líder, né? Ele é simplesmente o cargo mais alto dentro de uma corporação, enfim. Então, as decisões dele são decisões que vão guiar o futuro de um negócio realmente, entendeu? Então, quando ele fala de correr riscos, ele está nessa posição, de fato, de correr riscos. E eu entendo que quanto mais sênior for essa liderança, mais executiva for essa liderança, maiores são os riscos que ela vai correr. E
pessoas na posição de liderados, né, pode acabar tendo uma empatia maior com essas pessoas. Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, mas ela tá fazendo besteirinha, hein? Essa decisão aqui, mas tá viajado demais isso aqui. Não, é porque é a função dele. A função dessas pessoas que estão guiando o rumo de alguma coisa é tomar risco mesmo, é tomar algumas decisões mais ousadas. Porque é isso que vai garantir ou maximizar as chances de você acertar nesse seu próximo passo, né? E não ficar estagnado de alguma forma. Sim, e aí sobre essa que é a segunda lição, né, que é esteja disposto a correr riscos e tomar decisões audaciosas, acho que eu faço só um complemento, a Cami já super apresentou ela, né, mas o meu único ponto é que você, enquanto pessoa que está liderando, tome decisões sim audaciosas, acho que como a Camila falou, isso faz parte do seu papel, mas assuma riscos informados. Sabe? Então, saiba qual é o risco que você está correndo de fato. Não sai dando uma de louco só correndo risco por correr. Com certeza. Mas acho que é isso. Não tem como você estar no papel de liderança em uma grande companhia sem estar disposto a correr riscos. Com certeza. E essa acaba sendo, como a Dani bem falou, essa acaba sendo a segunda lição que o Elon Musk deixa aqui. Esteja disposto a correr riscos e tomar decisões audaciosas. Mas, com certeza, faz muito sentido. Porque isso aqui é perigoso de você dizer em alguns contextos, né? Exatamente. Lembrem-se, a gente está falando do Elon Musk, a gente não está falando do Zezinho da padaria. Sem nenhum demérito, mas, enfim, entenda que há níveis e níveis de decisões arriscadas. Então, o que acontece? As pessoas podem olhar isso aqui e falar, não, mas se o Elon Musk toma decisões, ele fala que tem que ser audacioso e correr risco, vou correr. Mas aí você não mede as possíveis consequências, né? Então, acho que você está trazendo muito isso pra gente, né, Dani? E você pode até correr o risco, mas entenda bem quais são as consequências que te esperam. Exatamente. Então, acho que se eu fosse dar o meu voto para essa lição, seria depende. Perfeito. Desde que você observe para onde aquele risco vai te levar. Perfeito. Maravilhosa. Eu concordo também. Terceira lição. Foque na visão de longo prazo e não se deixe abater por contratempos de curto prazo. Isso aqui é vindo da teoria. Vou deixar a Dani falar. Acho que isso daqui diz muito sobre persistência, né, Cami? Sim. E acho que quando você está numa posição ali de liderar, de buscar resultados, vão ter alguns momentos que você não vai conquistar eles. Você não vai atingir sempre as suas metas, né? Sim. Então, acho que isso diz muito sobre não se deixar abater por essas pequenas derrotas, porque você tem um objetivo maior à frente. Então, eu concordo, super concordo com ele aqui nesse ponto. Total. Dando aqui meus centavos de contribuição, acho que quando a gente fala aqui, quando ele fala, né, foque na visão de longo prazo. E, mais uma vez, a gente tem que entender que quem está dando esse direcionamento é o Elon Musk. Então, eu digo que quanto mais sênior é a liderança, mais longo prazo ela está pensando. Então, por exemplo, um supervisor, ele pensa num horizonte de meses. Um coordenador vai pensar no horizonte de alguns trimestres, alguns semestres. Um gerente, alguns anos. O CEO de uma empresa está pensando daqui a 10, 15 20 anos, qual é o rumo daquele negócio? Como que aquela empresa vai estar nas próximas décadas, entende? Então, acho que é por isso que ele traz um pouco disso. E por que isso é importante de ter muito claro? Porque, às vezes, quando a gente está do outro lado, pode soar um pouco viajado demais algumas coisas. Por quê? Porque a gente está em 2023, mas eles estão em 2043, entende? Então, uma vez que você tem a percepção, essa visão do que eles estão olhando, do que eles estão de fato mirando, pode te ajudar a ter, mais uma vez, empatia. Eu sempre vou voltar nesse ponto. Vai te ajudar a ter um pouco mais de empatia. E outra coisa também que é importante é que, não se deixe abater por contratempos de curto prazo. E falando aqui sobre se abater, né? Deixar se abater. Isso é importante também. Por quê, Dani? Tem muita gente que acha que não deixar se abater é o fato de você não sentir. Isso é uma mentira, tá? Então, por exemplo, quando você se abate por alguma coisa, significa que você sentiu aquela coisa e esse sentimento te levou a alguma atitude negativa ou te levou a fazer alguma coisa. Você se abateu. Agora, se você sente se aconteceu alguma coisa negativa, você sente aquilo, mas aquele sentimento você não deixa impactar nas suas decisões,
Não, tá tudo bem, você não se abateu, você só foi um ser humano, tá tudo bem até aí, tá? Às vezes a gente acha que... às vezes a gente bota uma capa corporativa. A gente não pode sentir, a gente tem que ser um robô, eu tenho que falar tudo certinho, e não é assim. Eu sempre vou bater na tecla de que, no final das contas, pessoas se conectam com pessoas. Então, não vai adiantar você fingir ser um robô que não sente, que não se abate, porque não se abater não tem a ver com não sentir, né? Exatamente. Isso precisa estar claro aqui para todo mundo. Perfeita, como sempre. Vamos para, então, a quarta notícia mais uma vez, Dani. Fala e você me diz o que você acha. Tá bom. Essa produção aqui tá falando, o tempo. Tá bom, vamos pro tempo. Quarta notícia. Abrace novas tecnologias e esteja disposto a perturbar o status quo. Acho que isso daqui diz muito sobre o momento que a gente está vivendo, né, Cami? Então, a gente está vivendo agora um boom da inteligência artificial. Verdade. Cara, quem não olhar para isso vai ficar para trás. Invariavelmente vai ficar para trás. Então, é muito importante que a gente não fique se prendendo àqueles velhos hábitos, aquele velho, é assim que eu conheço, é assim que eu faço e é assim que vai ter que ser feito para sempre, né? Então, acho que diz muito sobre estar aberto a novas possibilidades. Então, eu concordo também. Acho que não tem como a gente pensar em avanço se a gente fica fechado. Verdade. Né? Então, é isso. Perfeito. Concordo 100%. E aí, vamos para a quinta lição dele, que é: seja transparente e comunique-se abertamente com os stakeholders. E aí, Dani, o que você acha? Essa daqui eu acho que é uma das lições mais importantes, né? Quando a gente entra no mundo corporativo. Então, eu imagino que muitos de vocês estejam começando a sua carreira agora e esse, com certeza, foi um dos ensinamentos mais valiosos que eu já tive, assim, quando eu comecei. Lá atrás, era uma estagiária num jurídico ainda, né? Então, eu acho que é muito importante que você dê clareza para o seu cliente interno, para os seus pares e até mesmo para os seus líderes do que você consegue fazer, em qual tempo você consegue fazer. E aqui, nesse ponto, acho que tem uma lição que é muito importante que eu sempre tento passar para quem está ao meu redor, aprenda a dizer não, mas não só a dizer não, a como você diz não. Porque às vezes a pessoa vai querer que você faça uma coisa no momento que é oportuno para ela, mas que você não tem como absorver. E aí você vai falar que sim, e aí você não vai dar conta, e aí você vai atrasar não só com ela, mas você vai atrasar com outras pessoas também. Então é muito importante que você também saiba negociar seus prazos, que você dê clareza do que você consegue dar conta naquele momento. Com certeza. Não, a gente poderia falar um episódio só disso, né, Dani? Com certeza. Mas, falando um pouquinho sobre isso, né, o único cuidado que eu coloco aqui é o ser transparente. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquele ditado de que quem fala a verdade não merece castigo. Geralmente quem fala esse tipo de frase é porque quer, assim, escorraçar para essa pessoa. Aí fala, mas eu tô falando a verdade? Eu não tô sendo ofensivo, eu tô falando a verdade. Então, assim, ser transparente... Você pode ser transparente sem ser rude. Você pode ser transparente e ser diplomático. Então, assim, cuidado um pouco com o tom. De como você fala. É muito isso que você trouxe, né? Como você tá falando as coisas. Porque, mais uma vez, do outro lado tem um ser humano e todo mundo, no final das contas, merece respeito, né? Sim. Bom, continuando. Dani, sexta lição, tá? Construa uma equipe forte e capacite-os a assumir a responsabilidade por seu trabalho. O que você acha? Concordo demais, concordo muito mesmo. Eu acho que quando a gente fala ali de liderar, né, a gente tem que pensar também na qualidade da equipe que está abaixo da gente, sabe? A ideia não é que você seja o centro das atenções, que só você faça entregas incríveis, mas que você tenha uma boa equipe, né? Porque é essa equipe que vai te levar longe no final do dia. Uma boa equipe técnica, uma equipe que também seja boa não só tecnicamente, mas uma equipe que esteja alinhada com a cultura do lugar que você trabalha. Então, e você, enquanto liderado, também tem que pensar muito nisso, né? Da sua adesão à cultura ali. Então, eu acho que faz muito sentido. E essa questão de assumir responsabilidade, né? Eu acho que isso às vezes falta, Cami. É importante que as pessoas se sintam responsáveis pelo que elas mesmas fazem, né? Porque isso também atribui um senso de fazer bem feito. Pelo menos eu tenho essa percepção de que quando você se sente responsável, se sente dono daquilo, você coloca mais energia ali, mais afinco. Total. Não, faz super sentido, sim. E acho que todo mundo aqui que está na posição de liderança ou quer estar na posição de liderança tem que entender, estar confortável com o fato de que
a qualidade do seu trabalho depende diretamente da qualidade do trabalho do seu time. Então, se você tem um time infeliz que está ali por obrigação, está odiando cada segundo, saiba, o seu trabalho, a percepção de qualidade do seu trabalho, o líder desse time que está 100% insatisfeito, está impactada, tá? Então, construir uma equipe forte é muito além de você construir pessoas boas tecnicamente. Construir uma equipe forte significa construir profissionais fortes emocionalmente falando também. A parte técnica é um detalhe perto da parte emocional, né? Bom, seguindo. A produção tá, corre. Mas vamos lá. 7. Fomente uma cultura de inovação e experimentação. Concordo, e acho que isso conversa um pouquinho ali com o número 4 que a gente falou, né? Novas tecnologias, seja aberto. E ainda mais na área de tecnologia, né? Com Por certeza, favor, você tem que estar experimentando, você tem que estar inovando, porque senão o seu negócio está fadado ao fracasso. Vai ficar obsoleto assim, ó. 8. Seja adaptável e esteja disposto a mudar de direção quando necessário. Concordo também. Acho que essa questão da adaptabilidade é uma soft skill importante, né? Tá super em destaque ultimamente. Até quando você fala aí no mundo do trabalho flexível, cara, as pessoas esperam que se adaptar. Todo mundo precisa se adaptar, então eu concordo super. Com certeza. Ainda mais em áreas tão voláteis como essa. 9. Mantenha-se fiel a seus valores e princípios mesmo diante de críticas. Esse daqui acho que é uma das minhas preferidas das lições que ele trouxe, né? Fala muito sobre a ética, sua ética profissional. E eu acho que isso tem uma coisa que deve ser inegociável aí na construção do seu posicionamento profissional, é a sua ética e os seus valores. Então, acho que é muito importante quando a gente observa os nossos princípios e que a gente deixa eles guiarem ali, não sozinhos, né? Mas eles são relevantes para onde a gente está levando a nossa carreira. Então, esse daqui eu super concordo. Como uma pessoa que trabalha com compliance, eu estou dando nota 10 para essa lição dele. Com certeza. Acho que se você precisa passar por cima dos seus valores para ter resultados, volte 3 casas. Isso está muito errado. Mas é isso, cara. Acabou, cara. Já temos as 9 notícias. Eu cismei que são 9 notícias, mas são 9 lições, galera. Temos aqui as 9 lições, me digam aí, digam pra gente aqui qual é que você mais se identificou, enfim, o que fez mais sentido pra você aqui, que a gente vai estar acompanhando também, tá bom? O plantão de hoje chegou ao fim. Muito obrigada, Dani, pela sua participação. Obrigada a vocês por terem assistido a gente. Um beijão e até a próxima.